Por isso, irmãos, é muito significativo João inserir no contexto essa informação, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, em situações de difícil explicação, o melhor a fazer é deixar que Deus haja. Eu não vou explicar muito, deixa Deus agir. Ao insistir em permanecer em atividade após o fim da sua missão, João Batista perdeu a sua utilidade e também a direção do Espírito. Irmão, quando Deus não vai usar você mais como usou no passado. Irmão, se você insiste, sabe o que você perde? Porque enquanto você estava sendo usado pelo Senhor no passado, o Espírito era com você. João era cheio do Espírito Santo. O Espírito era com ele, não é isso? Então ele tinha o poder do Espírito para fazer as coisas. Mas no momento em que era para ele encerrar essa velha maneira de servir ao Senhor, ele deveria fazer o quê? Deveria parar, mas ele não parou. Ele continuou servindo. Você acha que o Espírito continuou sendo com ele? Não. Aí você perde a unção espiritual. Quando você perde a unção espiritual, irmão, não se executa mais nenhuma obra de Deus por meio de você. A obra de Deus não é executada por alguém que não é ungido. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas você pode continuar batizando, você pode continuar pregando belas mensagens, pode fazer muitas coisas, mas não produz a obra de Deus. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Então, irmãos, e aí que acontece, quando você não tem a direção, não tem mais a unção, não tem mais, não produz a obra de Deus, não produz vida nos irmãos, tá? O que acontece? Você começa a se intrometer na vida dos irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ajudar, você está com um conflito aqui, eu vou ajudar você a resolver o conflito. Você está com um conflito ali, eu sou o resolvedor de conflito. E houve um conflito com Herodes. Herodes tinha um conflito. Sabe o que aconteceu com Herodes? Em Mateus 14. Herodes tomou a mulher do seu irmão. Oh, meu Deus do céu, que coisa, né? Feia. Herodes, ele é o rei, tomou a mulher do seu irmão, que era Filipe. Seu irmão era Filipe. Tomou a mulher do seu irmão, Herodias, para ser sua mulher. Aí João Batista foi repreender ele. Rapaz, o que você fez é errado. Você não pode fazer isso, isso é imoral. Irmãos, Deus lhe deu essa missão de cuidar da moral de Herodes? Não deu essa missão. Quando você não tem unção mais, não tem direção de Deus, você fica se intrometendo nessas coisas. Aí que ele perdeu a vida. Aí que ele foi encarcerado, não é isso? Ó, irmãos, aqui fala, né, o capítulo 14 de Mateus, versículo 3. Porque Herodes havia prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. João advertia ele, né? Irmãos, está tudo certo. Dentro do conceito moral, conceito da Bíblia, conceito cristão, não é certo mesmo, não é certo. Mas Deus não te deu essa função. Já pensou você ficar, né, advertindo todos os chefes do governo, né, os reis, né, tudo que eles fizerem de errado, de imoral? Irmão, Deus não nos deu essa missão. A nossa missão é pregar o evangelho, né? Levar a obra de Deus adiante, né? Então, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, a data de nascimento, aí comemoraram em grande estilo a festa do aniversário de Herodes, né? Dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes.
pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Irmãos, não precisava terminar assim, né? Não precisava terminar assim. Ó Senhor Jesus. E outra vez, houve uma contenda entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Foram ter com João, né? E, irmãos, isso é uma indicação que quando alguém perde a unção, a direção do Espírito, mas insiste em fazer a sua obra, acaba entrando em questões de práticas religiosas de purificação. João 2,6, que só geram discussão. 1 Timóteo 1,4, não é isso? Paulo já não alertava, quando você não lida mais com a palavra profética, você tem uma tendência de lidar com questões insensatas, né? 1 Timóteo 1,4, não é isso? Nem se ocupam com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a obra de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Irmão, conversação vã, palavras jogadas fora, muitas palavras bonitas, palavras espirituais, palavras de aconselhamento, parece tudo bonito, mas irmão, não produz nada, é conversa vã, conversa vazia, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas afirmações, na verdade nem entendem do que estão falando, né? Então, irmãos, não vamos entrar nessa, né? Aí disseram ao Senhor Jesus, disseram a João: aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos descem ao encontro. João, então, isso é, vamos voltar lá para João, né? João 3, Senhor Jesus, versículo 25, eu já falei. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação, e foram ter com João, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando, viu? E todos lhe saem ao encontro, todos vão atrás dele. Contaram por João, né? Irmãos, e João respondeu. A resposta de João foi uma resposta bem polida, né? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Em outras palavras, irmão, o homem só consegue fazer a obra de Deus se do céu lhe é dado. Quando aquilo que ele faz não é mais a missão que Deus lhe deu, o céu também não lhe dá mais. Irmãos, não sei se os irmãos estão entendendo. Por isso, irmãos, ele começa a arrumar coisa para fazer. Não tem mais coisa para fazer, era para seguir Jesus, certo? Então, irmãos, por isso que, Senhor Jesus, João deu testemunho de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e ele mesmo não era Cristo. Eu li tudo isso para vocês. Ele sim era o seu precursor. A informação que chegou até ele: Jesus estava batizando e todos saem ao encontro. Irmão, deveria fazer João refletir sobre o que ele estava fazendo. Não seria a hora de parar?
e cooperar com a obra de Jesus? Por que ele estava batizando e agora muitos saem ao encontro de Jesus para ser batizado? Alguma coisa está errada. Uma coisa está errada. Então, aí João Batista dá testemunho, né? Vós mesmos sois testemunho de que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Muito bem, é isso mesmo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Irmãos, ele fez a sua parte de amigo do noivo. Ele se alegrou com o amigo do noivo. Ora, agora quem é o dono da festa é o noivo. Sai de cena. É ou não é? E você não precisa continuar sendo amigo do noivo, você pode ser a noiva. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, irmãos, convém que ele cresça e que eu diminua. Muito bonito, mas não era essa a realidade, né? Então, vou continuar aqui. Irmãos, crescer, convém que ele cresça. Crescer aqui em grego é auxano, indicando esse crescimento é um aumento, é uma ampliação, é uma expansão, né? Indicando, irmãos, que a noiva é simplesmente uma expansão de Cristo, do noivo. A igreja não é uma coisa estranha a Cristo. A igreja é uma expansão de Cristo. A igreja é um aumento de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, por isso que Deus deseja encher a igreja do próprio Cristo. Os membros que formam o corpo de Cristo vieram, irmãos, de outrora estávamos em delitos, em pecados, e agora fomos trazidos para sermos membros do corpo de Cristo. Então Deus precisa fazer um processo de limpeza, de purificação através da lavagem de água pela palavra. Ele precisa limpar, irmão, todas as toxinas do velho homem, da velha natureza, do pecado e do mundo que há em nós, e infundir novos elementos, irmãos, através da graça, para nos encher de Cristo como a realidade. Isso está em Efésios 3. Habite Cristo em vosso coração. Depois o que? Até que sejais enchidos de toda a plenitude de Deus. E quando a igreja estiver cheia de Cristo, cada um de nós estamos cheio de Cristo, o que a igreja vai ser? A igreja será Cristo. Por isso que 1 Coríntios 12:12 fala, né, isso também é verdade com respeito a Cristo. Não é só com a igreja, é com Cristo. Então, irmão, a igreja se torna uma extensão de Cristo, a ampliação de Cristo, o próprio Cristo. Irmãos, é isso que Deus está fazendo, tá? Então, João Batista, você não quer fazer parte também da noiva, não? Né?